Feminicídio é o termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos por causa do gênero, ou seja, quando a vítima é morta por ser mulher. O Brasil é o 5º país em número de feminicídios no mundo. Em Santa Catarina, só entre janeiro e março de 2019, foram 83% de casos a mais em comparação com o mesmo período de 2018. Neste ano foram 11. Ano passado, 6. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Casos que assustam, como o da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, também acontecem por aqui, como o da advogada Lucimara Stasiak, morta em Balneário Camboriú. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar, pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Laura Brandi. Oi, Laura. Oi, Lisa. E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje nós vamos conversar com a professora advogada Adriana Spengler, que é docente no curso de Direito aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Oi, boa tarde, Lisa. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Fico muito grata de participar e poder esclarecer as dúvidas. Com certeza. Mais uma vez, vamos fazer esse mergulho em coisas que tem vindo à tona com mais frequência, e eu gostaria de começar falando sobre o feminicídio mesmo, né? O que realmente caracteriza, apesar das minhas informações iniciais, o que caracteriza um crime de feminicídio? É exatamente o que você falou, né? É o perfil da vítima, sendo mulher. Então, na verdade, o legislador quis colocar numa gama de números separados dos homicídios comuns, esses homicídios onde a vítima é mulher, então, e separou em razão da condição de mulher e em razão de violência doméstica. Então, a lei, quando foi alterada, quando o Código Penal foi alterado, ele colocou essas duas possibilidades como feminicídio, né? Só em razão do gênero, única e exclusivamente pela condição de mulher, e no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o que acaba acontecendo mais, né? Uhum. Tem, obviamente, a questão do gênero, porque ali há envolvido uma questão do patriarcado, do machismo em relação no próprio ambiente familiar. E claro que esses números saltam aos olhos, né? Isso, infelizmente, sempre aconteceu, mas, como eu disse, agora está numa escala separada, então esses números saltam aos olhos, e isso vai servir para nortear políticas públicas, né? Para combater, para ver onde que a sociedade está errando, por que isso acontece ainda em todos os lugares, em todas as classes sociais, enfim, né? Agora, o que diferencia, qual é a consequência mais objetiva diferenciando o crime de feminicídio? O que impacta do ponto de vista legal, da justiça, enfim? Na verdade, é uma forma de homicídio qualificado por essa motivação. Então, na verdade, os homicídios que aconteciam contra mulheres no âmbito doméstico, eles sempre traziam consigo uma qualificadora de um motivo torpe, um motivo fútil, um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, na verdade, do ponto de vista legal, a pena já estava de 12 a 30 anos. Uhum. Só que agora você tem especificamente a questão da mulher no ambiente doméstico. E a inovação que veio não é nem tanto nessa pena do crime em si, mas alguns aumentos de pena se esse crime é cometido na frente dos filhos ou na frente dos pais dela. Isso já é um impacto diferente. De qualquer forma, vai a júri popular. É um homicídio, é grave como qualquer outro homicídio. Só que tem esse aspecto peculiar que chama atenção pelos números. Pelo menos 1 milhão de casos de violência contra a mulher aguardam julgamento do Poder Judiciário brasileiro. Essa demora na resolução desses casos pode causar um sentimento de impunidade? Sem dúvida. É que a violência doméstica ela tem que ser... É bom até a gente esclarecer. São inúmeros crimes que compõem a violência doméstica. Então, quando a gente fala em termos de Lei Maria da Penha, a lei não definiu crime nenhum. Na verdade, definiu agora, faz 2 anos, o único crime que tem na lei é de descumprir medida protetiva. Por quê? A lei não prevê crimes na questão da violência contra a mulher, ela prevê formas de violência, são 5 formas de violência.
violência física, psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E na descrição de cada violência, nós temos remetidos os crimes que já sempre existiram no Código Penal, por exemplo. Certo. Então, a gente tem, numa violência física, uma lesão corporal, numa violência psicológica, uma ameaça, crimes que já existem. Certo. O viés de ser cometido sob o aspecto, né, sob o amparo, digamos assim, da Lei Maria da Penha, é que retira do acusado alguns direitos que ele teria caso a vítima não fosse mulher. Poderia fazer um acordo com o Ministério Público, não ter processo, em várias situações. Que, sendo a vítima a mulher nesse contexto do ambiente doméstico familiar, da relação de afeto, retira dele certas possibilidades. Bacana. Na sua defesa. Importante, né? Eu acho que realmente é uma dimensão que merece ser observada aí na legislação. Agora, o que a gente levanta, buscando dados sobre feminicídio, é que as chances de acontecer feminicídio são ainda mais altas entre mulheres negras, em idade reprodutiva e de baixa renda. Agora, professora Adriana, o que o Estado tem feito, né, para proteger essas mulheres, já que se sabe que elas são o alvo principal? Essas mulheres, muito provavelmente, elas estão mais vulneráveis a esses aspectos sociais. E elas entram com mais facilidade nesse ciclo de violência, porque a violência doméstica é um ciclo. Ela começa com uma violência moral, passa para a psicológica. Então, o feminicídio, ele é a ponta. Essa mulher que foi morta, ela já vem no ciclo de violência há muito tempo. Então, o maior desafio do poder público, de nós todos como sociedade, é conseguir fazer essa mulher perceber que ela está num ciclo de violência, sair desse ciclo enquanto é tempo, né, para que isso não se agrave a ponto de chegar no feminicídio. Então, dependendo desse ambiente social dela, da condição financeira, isso é mais difícil. Ela se perceber como vítima de uma violência até ainda moral e psicológica. E, então, isso tudo agrava essa situação. E ela acaba saindo desse ciclo quando já está no limite, quando já houve violência física há muito tempo, enfim. Agora, exatamente é aí que eu gostaria de chegar. Quer dizer, muitas vezes as mulheres chegam a ser agredidas fisicamente, vão para a delegacia, fazem boletim de ocorrência e continuam, né, sendo possíveis vítimas novamente. Né? Esse já é um aspecto que foge do jurídico, né? Que a gente tenta explicar, mas esse é um aspecto muito mais psicológico. Porque o jurídico ele vai até um certo ponto, só que está envolvido sentimentos, está envolvido afetividade, está envolvido emoções. Tá, isso quando a mulher quer ficar, né? Mas e quando a mulher sai e o homem da mesma persegue? forma, é uma questão psicológica também, que o homem não aceita, né, que o vínculo se rompeu, ele se sente dono da mulher, a mulher, para ele, era um objeto. Então, os dois pontos são vulneráveis psicologicamente. Por isso que eu digo, nós tínhamos um projeto em Itajaí, que é uma pena que acabou, que era Estrela de Isabel, com a doutora Sônia Moroso, quando estava na primeira vara criminal, e ela tinha e o propósito era cuidar da vítima, mas tratar também o agressor. Porque isso é um problema que ele vai passar para frente, digamos, as próximas serão vítimas, essas mulheres descobrem que ele já era violento com a ex, então é um padrão que está nele, e se essa mulher vítima também não ter um apoio psicológico, ela vai cair na mão de outro homem violento. Então, eu digo que o jurídico ele vai até certo ponto na questão. Ela é muito mais profunda do que possa parecer. Então, não é uma sentença, uma decisão de afastamento, de não poder chegar perto que vai resolver. Então, o poder público tem que dar esse plus, né, de atenção, não só através de leis, mas através de políticas públicas que deem esse suporte emocional para os envolvidos, tanto o agressor quanto a vítima. E quais são as penalidades aplicadas aos que cometem feminicídio? Quais seriam as punições adequadas? É a pena de 12 a 30 anos, é a pena que está no Código, né, para um homicídio qualificado, que é o caso do feminicídio, vai a júri popular, e se for na frente dos filhos ou dos pais, aí teria um aumento de pena. Para o feminicídio seria isso. Agora, professora Adriana, a lei do feminicídio foi sancionada em 2015, ainda era a presidente Dilma, né? E colocou a morte de mulheres
no rol de crimes hediondos, né? E, de uma certa forma, demonstra uma diminuição de tolerância em relação a esses casos, né? Qual é o impacto dessa ação? Assim, quem está na área sabe que isso já era considerado hediondo antes, porque sempre existiria uma qualificadora para esse homicídio. Sempre seria um homicídio qualificado, seja pelo próprio motivo torpe. Então, isso já, desde 1994, já era colocado como crime hediondo. Eu bato na tecla, a questão é a linguagem, né? O fato de ser feminicídio, com nome próprio agora, para que os números saiam de uma escala global e generalizada de homicídios e parta para números específicos, onde a vítima é mulher, em razão da condição de gênero ou no aspecto da violência doméstica. E por que as pessoas ainda não se sentem à vontade para denunciar casos de feminicídio? É isso que eu digo, é muito complicado, porque às vezes a vítima, ela não quer expor o homem, por incrível que pareça, porque eu já ouvi de muitas, quando a gente atendia no escritório modelo, no projeto justamente envolvendo a Estrela de Isabel, todas as vítimas de violência doméstica de Itajaí passavam por nós, foram 8 anos nesse atendimento, e era comum ouvir que ela é o pai dos meus filhos, eu não quero que ele vá preso. Veja como a coisa é muito mais profunda do que só o aspecto jurídico. Vergonha mesmo. Vergonha. Também, né? Em casos muito extremos, a mulher via que ela não tinha mais o que fazer, que era a solução. Então, essa mulher está muito vulnerável também, ela está com a autoestima muito baixa. Então, é interessante porque eu via mulheres que não sabiam que sofriam violência doméstica, porque elas ainda não tinham apanhado. Elas diziam, o meu caso não é Maria da Penha ainda, porque eu ainda não apanhei, ele só me humilha, me constrange, me ameaça, me persegue, não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo. Quando a gente mostra na lei para ela, olha, está aqui, a senhora já é vítima, olha aqui a violência psicológica. É exatamente isso que a senhora passa, olha a violência moral, é isso que a senhora passa. Aí o impacto psicológico é enorme, porque até então ela, e muitos no senso comum, pensam que a Lei Maria da Penha só vai se aplicar se apanhar. Se sofrer violência física. Então, o maior impacto que a gente pode ter num programa desse, dentro de uma universidade, falando para o público, é que percebam que é um ciclo, que se instaura o ciclo na violência moral. E aí tem que ter essa consciência de que, se não reverter, muito facilmente passa por uma violência psicológica e por uma violência física. Agora, do ponto de vista das autoridades, eles estão preparados para receber mulheres com denúncias desse tipo? Quer dizer, às vezes a sensação que a gente tem, claro, existem as delegacias especiais para casos de mulheres, enfim, mas ainda é uma sensação de que são homens que vão receber essa denúncia e podem ter até que na nossa cidade aqui, eu não posso falar pelas outras, Itajaí está com um programa muito bom nesse sentido, na Delegacia da Mulher, é atendida por mulheres, tem uma equipe multidisciplinar, ela é encaminhada também para psicóloga. O que falta, obviamente, é uma estrutura maior para ajudar essa mulher no nível mais emergencial, de ir até a casa dela, tirar as coisas, ter uma escolta para isso, que a lei fala, ter um abrigo onde ela possa ficar nesse período mais grave da situação. Então, claro, ainda falta muita estrutura, né, para efetivar tudo que a Lei Maria da Penha propõe. Então, vamos chamar um intervalo, a gente volta já já a falar com a professora Adriana Spengler, estamos falando sobre feminicídio. Agora voltamos com o programa, junto com a gente a professora do curso de Direito, Adriana Spengler. Professora, quais são os crimes mais comuns envolvendo violência doméstica? Bom, os crimes mais comuns são, efetivamente, crime de ameaça e lesão corporal. Tá? A ameaça, ela vem carregada, né, com aquele mal futuro que ele possa praticar contra a mulher, que amedronta essa mulher a ponto de muitas procurarem ajuda a partir da ameaça. Então, são mulheres que já sofrem certo constrangimento, uma perseguição, xingamentos, humilhações, mas a partir do momento que ela é ameaçada, muitas já pensam, poxa, agora eu tenho que tomar uma atitude, não posso deixar isso prosseguir. E fazem um boletim de ocorrência, de ameaça, enfim, o crime de ameaça.
E, infelizmente, o mais comum também é a lesão corporal, quando há já uma violência física, onde essa mulher literalmente apanha desse homem e procura ajuda. Mas eu lembro que é importante lembrar que esse programa tem que fazer efeito para aquelas que não procuram, né? Aquelas que estão ouvindo, que passam isso, mas não têm coragem de denunciar, de procurar ajuda. Então, essas mulheres têm que se sentir seguras, ir numa delegacia da mulher, fazer ocorrência, ser atendida, porque elas não merecem estar nesse contexto. Agora, professora, inadmissível isso. Para que elas se sintam mais seguras, existem as medidas protetivas, não é isso? Exato. Explica melhor para nós, por favor. Então, a lei prevê várias possibilidades da mulher se sentir mais protegida, né, desse agressor, seja uma agressão efetivamente física, verbal, de ameaça. Essas medidas protetivas, elas vão desde afastar ele não pode chegar perto, né, tirar de casa e dar um certo limite para ele se aproximar, não frequentar determinados lugares, pode também, inclusive, determinar que ele não tem acesso aos filhos pelo período que ainda estiver o processo tramitando. Então, são uma série de medidas que tem que se adequar a cada caso, né? Porque a gente não tem um caso igual ao outro. Certo. Cada caso, literalmente, é um caso. Então, vai ser adequado para as peculiaridades daquela situação, quais medidas protetivas são mais propícias. Acontece que a mulher, ela precisa ter essa noção que o Estado não tem como estar ali 24 horas cuidando. Então, a partir do momento que esse homem começa a descumprir a medida, começa a mandar mensagem, porque até uma das medidas é não entrar em qualquer meio entrar em comunicação com ela, nem com os familiares, nem com testemunhas. Certo. Então, se esse homem começa a tentar entrar em casa, aparecer na porta, mandar mensagem, ela tem que denunciar o descumprimento. Não tem como o Estado estar ali 24 horas. E, obviamente, em casos mais graves, ligar para 190, e, nesse caso, ele vai ser preso em flagrante pelo crime de descumprir a medida. Que é uma espécie de desobediência, que ele não está cumprindo uma decisão judicial. E algum outro impacto para ele? Então, depende do que ele for pego ali no flagrante, porque ele pode estar só no descumprimento, tentando falar com ela, entrar na casa, enfim, mas já pode estar, de repente, tentando agredir, fazendo coisas mais graves. E aí, além do crime, esse flagrante vai ocorrer tanto na questão de descumprir a medida, quanto nesse crime de ameaça, de lesão corporal, e aí é mais um crime para esse homem. E apesar de as legislações e das leis penais, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, serem importantes para que agressões contra a mulher sejam punidas, o que é possível fazer para sensibilizar a sociedade é acabar com a misoginia, que é o sentimento de ódio ou aversão a mulheres. Eu acredito que é pela educação. Eu vejo que as gerações de hoje, eu vejo vocês acadêmicos aqui, os meus alunos, a mentalidade é completamente diferente. Né? Acho que essa igualdade de gênero, ela já vem sendo, mesmo dentro das escolas, a ideia de que todos são iguais, que o menino não é melhor que a menina. E isso também faz muita diferença, a maneira que a gente cria as crianças, tanto as meninas quanto os meninos. Então, eu acredito que a geração nova, ela tem uma nova percepção. Essa nova geração tem muito mais consciência, né, do que as gerações passadas. Eu já fiz palestra para uma comunidade idosa, mais rural aqui de Itajaí, que eram basicamente mulheres idosas, e é impressionante como ali, num contexto, 90% estavam assim, já há muitos anos no ambiente de violência doméstica. Que elas conformadas. E aí eu dizia, se isso para a sua geração era uma coisa que se aceitava, a senhora não pode aceitar isso para sua neta, para sua filha. Isso não existe mais, isso não é possível mais. Bom, sentir essa evolução. Agora, professora Adriana, qual é o impacto daquele decreto da flexibilização do porte de armas para crimes de feminicídio? Será que vai impactar? É um impacto que em todos os âmbitos de segurança pública e não só da violência doméstica, mas a partir do momento que você flexibiliza ter uma arma de fogo,
o Estado está pensando não só na defesa contra um bandido, mas também tem que pensar, ele está pensando no sentido de proteger a sociedade, mas ele não está pensando que isso vai armar a sociedade contra ela própria. Então, nós vamos estar efetivamente numa situação de risco, porque essas armas serão utilizadas de formas equivocadas, não só para a defesa. Então, claro que isso vai impactar, mas são números que nós vamos ver daqui a alguns anos. Como que eles vão refletir. E é comum a justiça acatar denúncias de casos em que a violência não é física, mas psicológica e emocional? Sem dúvida, porque essa violência psicológica, ela configura crimes. Crime de ameaça, crime de constrangimento ilegal. Inclusive, tem um projeto de lei para criminalizar a perseguição. Né? O stalker, que é um termo que vem dos Estados Unidos, dessa perseguição que o homem faz em relação à mulher, de estar, digamos, lá na esquina, olhando onde ela está indo e acompanhando, sem necessariamente falar com ela, sem proferir palavras, mas está lá de olho. Essa perseguição nós não temos ainda tipificada. Então, há um projeto para incluir, esse projeto está tramitando no Congresso, um parágrafo do crime de ameaça. Olha só. Que realmente Acontece como muito. se fosse um presente, né? Exatamente. Mas com as redes sociais, Claro. hoje em dia é muito mais fácil. Eu atendi muitas no escritório modelo da Univale que diziam, olha, ele está lá na esquina, ele me viu entrar aqui. Situações que, às vezes, ela tinha tanto medo que a gente tinha que chamar a polícia militar para Olha acompanhar. isso. Tá vendo? Então, professora, um depoimento que gerou uma certa polêmica foi o da ministra Damares Alves. Ela é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, e ela afirmou o seguinte, que dentro da doutrina cristã, o casamento entre homem e mulher, o homem é o líder do casamento. Isso gerou, né, uma repercussão meio complicada. Como é que você vê isso? Será que, de alguma maneira, também volta a impactar Eu na acho que questão é uma do maneira feminicídio, da retrógrada violência? de ver a família, porque a sociedade avançou muito, a mulher avançou muito, então não existe, tanto que o direito civil, o Código Civil que mudou em 2002, ele falava em pátrio poder, o homem chefe da família. A partir de 2002 é poder familiar, o poder é compartilhado entre homem e mulher. Não existe mais o homem como chefe da família. Então é uma visão muito, muito retrógrada, né? E que não cabe mais na sociedade atual. Você não cria um filho para ele ser o provedor da casa. Você cria um filho para ele compartilhar a casa com a esposa. E a menina, ela não pode ser criada para ser essa submissa, que vai ter um homem que banque. Então, isso tudo está mudando, né? Essa visão já foi. Então, e juridicamente já mudou. Já. Desde 2002 não é possível falar em pátrio poder, né? O homem como chefe da família. E 2 estudantes de uma escola na rede pública estadual em Salvador se uniram para criar um aplicativo com o objetivo de incentivar mulheres a denunciar casos de violência. Como uma ação como essa pode trazer benefícios? Porque aí a gente entra também numa questão que a mulher é vítima de violência, ela não é só no ambiente da violência doméstica. Se pensar por que foi criminalizada a importunação sexual agora? Porque a mulher sofre ainda pejorativamente muito nesse aspecto de ser vitimizada, muitas vezes até pela roupa que está usando, andando na rua. Então, isso historicamente se construiu por esse modelo machista de sociedade, patriarcal, que, como a gente comenta, hoje em dia não tem mais espaço para isso. Mas ainda acontece, porque isso é cultural. Então, as mulheres sofrem, muitas vezes, assédio sexual no ambiente de trabalho, essa importunação sexual na rua, nos ambientes públicos. Então, da mesma forma que ela precisa denunciar uma violência doméstica, tem que ter essa cultura de denunciar no ambiente de trabalho, no ambiente público, para que essa cultura mude. Para que efetivamente não tenha esse aspecto de impunidade. Então, eu acho válido. Qualquer ferramenta nesse sentido é válida. Professor, vamos falar um pouquinho sobre este evento que vai ser promovido aqui no curso de Direito da Univale. Vai ser na próxima quinta, dia 16, é isso? Exatamente. É um evento organizado pelos alunos, pelos acadêmicos, junto com o diretório acadêmico do curso de Direito, que vai ser debatido justamente violência doméstica, as questões de feminicídio. É muito importante que a comunidade acadêmica participe, a comunidade em geral, porque é um debate que está na crista da onda e quanto mais a gente debater, mais isso vai se proliferando.
né? Essa ideia de que a sociedade não aceita mais esse tipo de desigualdade, que os direitos, então, são iguais, enfim, que essa dominação masculina não tem mais espaço. Então, isso é importante tanto no ambiente acadêmico quanto fora do campus. Todos nós temos que ouvir tudo isso, Todos, né, exatamente. E um ditado que se ouve muito é: entre marido e mulher nunca metas a colher. Quando e como as pessoas devem denunciar possíveis casos de violência contra a mulher? Eu acredito que isso justamente está mudando, está tendo muita repercussão, as propagandas no sentido contrário, né, que se deve meter a colher, sim. Então, eu acho que já estamos avançando nesse ponto, que as pessoas realmente interfiram numa situação limite, que acaba acontecendo, vê lá um vizinho gritando, a mulher gritando, pedindo socorro e não quer se envolver, não dá. Então, tem que se envolver, até porque você pode fazer uma denúncia anônima, ligar para o 190 e relatar um fato que está acontecendo. Até uma ocorrência na delegacia você pode fazer em nome de terceira pessoa, relatando quem é a vítima, quem é o autor, e você como comunicante, sem anuência da própria vítima, que muitas vezes entra naquela situação que a vítima tem medo de denunciar. Então, o vizinho, o parente, pode denunciar em nome dela. Essa terceira pessoa pode ir lá, vai constar como comunicante. Então, a autoridade pública tem que tomar conhecimento de que está acontecendo uma situação de violência, para que não chegue ao ponto, muitas vezes, de um feminicídio. Pois é, eu até fui buscar aqui esse caso muito recente, em que o maior recado dessa mulher agredida no Rio de Janeiro, que o nome dela é Elaine Caparrós, foi exatamente o fato dela ter sido agredida durante horas e os vizinhos não denunciaram, não foram lá ver o que estava acontecendo. E o que ela tem mandado de recado em todas as mídias que ela está circulando por favor, vão lá e acudam essa mulher. Eu acho que essa repercussão toda desse caso e de outros está fazendo as pessoas repensarem isso. Eu tenho fé que daqui para frente a gente não vai ter mais essas notícias de que houve omissão por parte de vizinho, de pessoas na própria rua. Já simularam em programas de televisão um homem batendo numa mulher na rua, eram atores, e as pessoas muitos passavam e exatamente isso, eu não vou interferir. Problema deles. Problema deles. Não é não, né? Problema nosso. De todos, sem dúvida. Professora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Essa foi a professora Adriana Spengler, docente aqui no curso de Direito. Fechamos mais um Viva Voz, né, Laura? Isso, e só gostaríamos de lembrar que você pode acompanhar o Viva Voz através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.